Ô, Samuel, você disse que você tinha separado um gancho que você queria trazer. Agora é a hora, Samuel, 1h20. Não, o gancho, na verdade, a gente acaba colocando ele durante a conversa. Vocês são maravilhosos de já provocar a gente, né? O meu ponto aqui, gente, é o seguinte. Eu vi mais cedo, né, quando eu estava pesquisando sobre algumas críticas aí que estão fazendo ao governo e tudo mais, eu peguei lá uma notícia que é do Marcos Lisboa. Acho que, por sorte nossa, a maioria já não deve nem lembrar mais quem é, mas esse cara era uma das figuras mais importantes ali durante o governo Temer, né, que quando os liberais tomaram uma importância enorme, e ele diz o seguinte, que o BRICS é uma fantasia de poder. O BRICS é uma fantasia, ele não existe. O que o Brasil precisa é se abrir para as importações. É aquela velha história, aquela velha narrativa. Neoliberal. Neoliberal. Ela prevaleceu no Brasil nos anos 90, ela destruiu a economia nacional, ela destruiu a indústria nacional nos anos 90, e ela continua fazendo vítimas mundo afora. Né? Fez agora, por exemplo, a União Europeia. Por que a União Europeia está completamente subjugada pelos Estados Unidos? E mesmo quando isso fica evidente de que ela está subjugada pelos Estados Unidos, ela prefere dobrar a aposta e se humilhar ainda mais. O Canadá, foi dito nos últimos dias, né, que teria interesse de... O pessoal exagerou um pouco, vai entrar no BRICS, vai entrar no Mercosul. Não é isso. É de ampliar as suas negociações com esses dois blocos. Né? No caso do BRICS, inclusive, há uma possibilidade do Canadá vir a integrar o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, né, que a Dilma está no comando. O interesse do Canadá é o oposto do que essa elite sabuja brasileira diz que é o inteligente a se fazer. O Canadá está dizendo claramente, eu preciso fortalecer a minha indústria nacional e eu preciso diversificar aquilo que eu ainda sou dependente externamente. Eu não posso depender 85% de energia dos Estados Unidos. Eu não posso importar, das minhas importações externas, mais de 70% de um único país. É o problema do Canadá com os Estados Unidos. Então, eles querem construir relações agora com o México, com o Brasil, com a China, que também não está tão longe geograficamente deles, está tão longe quanto os Estados Unidos está, né, da China. Eles querem fazer essas relações porque eles entenderam que não podem, depender de importações. Essa inteligência dos anos 90, essa inteligência neoliberal, de que não é melhor você não produzir nada. O mundo é aberto, o mundo sem fronteiras. Vamos produzir nada aqui não, cara, mais fácil comprar. E produzir aqui é caro. Você tem que fazer a fábrica, tem que comprar os materiais, tem que desenvolver a tecnologia. Pô, é um trabalho de investimento gigantesco, mais fácil é comprar no mercado que já está pronto, alguém já fez. Essa foi a lógica que imperou ao longo das últimas 3 décadas. Né? A lógica neoliberal. E ela só faz sentido... Ela só fez sentido econômico para quem já tinha as tecnologias desenvolvidas e que estava com ela na mão dizendo, comprem de mim, eu já tenho pronto, não precisa investir não, comprem de mim. É o que os Estados Unidos, a primeiro lugar, faz, né? Mas também a União Europeia, de certa forma, prevaleceu. Tem um livro chamado Chutando a Escada, né, que é muito bom para entender essa lógica. Eu me desenvolvi até aqui usando o Estado, agora eu digo para você, não use o Estado, não façam o mesmo que eu fiz. Compre de mim. Eu já fiz. Precisa ter esse trabalho todo de novo. E isso foi, com muito sucesso, vendido pelos liberais, e é vendido até hoje. Aí você olha para a Suíça. O que é a Suíça, se não a referência para todos nós, de um dos lugares mais evoluídos da face da Terra. Né? Ali é o lugar da paz, é o lugar da isenção. Ali você não entra em briga. A Suíça foi para mim, inclusive, já. Eu quase fiz o meu mestrado numa universidade suíça, que eu realmente não consegui passar para lá. Senão eu teria ido fazer um mestrado em relações internacionais. A Suíça sempre foi enxergada pelo mundo como optando pelos melhores caminhos. Eles têm as melhores soluções da democracia, da economia e tudo mais. Veja a postura que a Suíça foi submetida essa semana. A presidente da Suíça foi aos Estados Unidos numa tentativa desesperada de última hora para falar com o presidente Trump. Falar assim, o que ela tinha para falar? Olha, eu passei o último mês negociando com seus assessores. Eles diziam para mim que estava tudo certo. E, de repente, você me impõe uma tarifa violenta de 40%. O que houve?
Era isso que ela queria falar. Ela chegou, pegou o avião, foi lá aos Estados Unidos, presidente da Suíça. Não é do Panamá, não é de um país de menor importância. Ela vai até os Estados Unidos, pousa em Washington e ninguém recebe ela. Não tem um funcionário da Casa Branca para recebê-la. Aí dizem para ela, olha, para você não voltar tão humilhada, vem conversar com o Marco Rubio, mas entenda o seguinte, ele não está autorizado, ele não vai falar com você do assunto que você quer falar. Tá? Ela senta lá, fica 20 minutos com ele. Tudo que ela quer falar, ele diz, isso eu não posso falar, isso eu não quero falar, isso eu não vou falar. Aí acabou o assunto, porque né, não tinha mais nada para falar, o país dela está sob um ataque gigantesco. Dizem né, os jornalistas, enfim, quem acompanhou, que a conversa fez um silêncio, porque não tinha mais nada para falar. Ele, então é isso, levanta, vai embora, ela pega a malinha dela, os 2 assessores dela, volta para o avião e volta para a Suíça. Sem nada, sem ser atendida pelo presidente dos Estados Unidos. Porque ela passou 30 dias antes fazendo aquilo que a imprensa liberal brasileira está dizendo que o Lula precisava ter feito. Que era ceder. Tem que ceder, tem que humilhar. Aí ela, obviamente, o presidente fala com o presidente. Né? Ela tentou falar com o Trump lá atrás. O Trump falou, não vai falar comigo não. Também não vai falar com o Marco Rubio. Você vai falar com negociadores comerciais nossos. Aí ela, não, peraí, eu também sou presidente, vou ficar falando com o negociador. Vou botar o meu ministro de Assuntos Econômicos, o ministro de Relações Exteriores, para falar com o ministro. Você não vai falar com o nosso ministro, você vai falar com os nossos negociadores locais. E é isso, desse contente. E aí ficaram os ministros da Suíça falando com negociadores de terceiro, quarto escalão dos Estados Unidos, ao longo de 30 dias. Quando eles finalizaram, depois de muita discussão, a Suíça aceitou tudo que os Estados Unidos quis colocar. Todas as tarifas, todas as exigências de investimento da Suíça nos Estados Unidos. A Suíça propôs coisas que a indústria farmacêutica suíça, a Roche, né, são indústrias grandes, elas ficaram revoltadas, porque vai ser muito prejudicial para a indústria suíça. Mas a Suíça aceitou. E aí fechou o pacote, está fechado o pacote. Aí os negociadores dos Estados Unidos pegaram e falaram, ok, vamos levar para o Trump. Não, mas está aprovado. Não, vamos levar para o Trump. Nossa. Ele levou para o Trump. E ficou uma semana sem resposta. Uma semana eles ligando, e aí? O chefe autorizou? Não tem resposta. Mas e aí? A gente fez tudo que vocês pediram. Espera. Um belo dia o Trump veio, pegou lá das redes sociais dele e falou, estou colocando 40% de tarifa na Suíça e ponto, acabou. Sim. É essa forma que eles queriam que o presidente Lula se sujeitasse. Que o presidente Lula fosse negociar com o terceiro escalão dos Estados Unidos para ser humilhado pelo Trump. Na melhor das hipóteses, ia para o salão da Oval para ter aquela humilhação que o Zelensky teve. E no final nada ia mudar, nós íamos levar uma pancada econômica do mesmo jeito. Fica visível que o puxa-saquismo aos Estados Unidos e a opção liberal de você destruir a sua própria indústria e comprar soluções prontas dos países que já se desenvolveram através do Estado, acabou. Ela está morta, ela está na frente de todo mundo, o corpo está, apodrecendo aos olhos do mundo inteiro. Está todo mundo entendendo agora que precisa desenvolver a sua própria indústria. Está os Estados Unidos mostrando isso para o mundo. Eles querem terras raras, eles querem petróleo, eles querem as matérias-primas para eles desenvolverem no seu país. Eles querem que as indústrias saiam da onde elas foram exportadas para o mundo inteiro atrás de mão de obra barata, para que elas voltem para os Estados Unidos para gerar empregos nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos estão adotando essa postura protecionista, imagine os países que não têm à sua disposição, as ferramentas que os Estados Unidos conseguiu construir com a sua hegemonia nos últimos anos. É então importante, eu acho que eu finalizo aqui, o outro ponto que eu queria apontar é o Alckmin é o cara mais feliz, de novo, em território brasileiro, porque ele estava lá quietinho na dele, infelizmente, tudo que ele tentava conduzir era vetado pela Fazenda, os projetos dele de desenvolvimento industrial eram vetados na planta, nada andava. E ele estava lá esquecido, esperando, já diziam que ele não ia ser o vice do Lula de novo no ano que vem, né? Já estavam querendo empurrar ele para alguma campanha em São Paulo, e de repente ele vira o grande negociador brasileiro com o mundo. Ele fala com o BRICS, ele fala com a China, ele fala com a Rússia, ele fala com o México, ele fala com o Canadá, ele está falando com todo mundo agora. Ele é o cara que pode pressionar o Lula, inclusive hoje, e dizer, eu quero um pacote fiscal pujante para recuperar a indústria nacional.
Ele é o cara que todas as associações produtoras do Brasil hoje procuram. Tanto os agricultores, quanto também produtores de avião, produtores de peças de alta tecnologia, produtores de chip. Todo mundo procura o Alckmin hoje. Hoje, realmente, o Alckmin é o ministro mais poderoso da esplanada dos ministérios. Não é mais o Haddad. O Haddad e mais fiel, né? É mais fiel. O Haddad foi colocado agora, Pedro, numa pressão gigantesca para entregar o pacote, mais próximo do tamanho do que o Alckmin pediu, do que os seus assessores na Fazenda dizem para ser, quer ser menor, né? Ele está tentando ver se consegue tirar cada vez mais itens das tarifas para que o pacote não tenha que ser tão grande. Então, o Alckmin hoje entrega as duas pontas. Ele entrega a negociação para tirar produtos, né, do pacote de tarifas, e, ao mesmo tempo, ele apresenta um plano para o Haddad dizendo, e para aquilo que eu não consegui tirar do pacote de tarifas, você precisa me entregar um plano de incentivo fiscal. É o camarada Alckmin. É o camarada Alckmin.